Shabbat Shalom, queridos. Nós hoje vamos tratar dentro do contexto da Parashá Pinhas, cujo título é Finéias, traduzido. Nós vamos tratar da Haftará, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19. Hoje Shabbat, como diz a palavra do Eterno, Zahor Etion HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Esse mandamento é uma mitzvah de Adonai e que todos os seus servos devem cumprir. Então nós estamos aqui hoje examinando a Haftará, 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 9. E ali entrou Elias numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Eterno veio a ele, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Eterno, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Eterno. E eis que passava o Eterno, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Eterno. Porém o Eterno não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Eterno não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Eterno não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, no seu talit, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Eterno, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Então, queridos, nós vamos examinar esse trecho aí da Haftará dentro do contexto da Parashá Pinhas. E aqui, queridos, nós observamos que o profeta Elias, ele está saindo exatamente daquele momento em que ele derrota os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, e ele foge da presença de Jezabel. E ali ele vai em direção ao deserto e depois de 40 dias chega no Monte Horebe. Aqui nós observamos, meus irmãos, uma coisa muito interessante, que o profeta Elias, ele é uma figura da igreja de Yeshua que será arrebatada. Nós observamos aqui em Mateus, nós vamos ver isso aqui em Mateus capítulo 17, quando Yeshua, no verso 1, quando Yeshua se transfigurou no monte. Observe bem o que tem aqui nesse trecho. Mateus 17, verso 1 diz assim: 6 dias depois, tomou Yeshua consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Yeshua: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Queridos amados, você observa, vamos somente até aqui. Nesse texto, Yeshua se transfigura em glória, e ali aparecem, ladeando Yeshua, Moisés e Elias. Moisés representa o povo de Israel, que é o povo escolhido de Yeshua, o povo escolhido do Eterno. É um povo que recebeu a Torá, é o povo que faz parte da oliveira. E ali, do outro lado, está Elias. Elias representa o quê? A noiva do Cordeiro, que vai ser arrebatada. E vai ser arrebatada porque ela está enxertada nesta oliveira cuja raiz é Yeshua HaMashiach. Então, a noiva do Cordeiro, representada por Elias, e o povo de Israel, o remanescente de Israel, que é representado por Moisés, esses 2 povos são os povos do Eterno que estão
aqui na terra. Então ali você observa que ali Yeshua, quando transfigura, se deixa transfigurar naquele momento, ele ali aponta para o reino milenar. No reino milenar teremos as 12 tribos de Israel reinando com Yeshua e a igreja de Yeshua reinando com Yeshua. Isso fica muito claro nesse texto e até no próprio livro do Apocalipse. Nós vemos em vários momentos citação dos dois, tanto da noiva do Cordeiro, quanto das 12 tribos de Israel. Inclusive, quando nós contemplamos em Apocalipse, no capítulo 21, que fala já nos novos céus e nova terra, que isso aí vai perdurar, inclusive nos novos céus e nova terra. Lá, Apocalipse 21, rapidamente, você observa aqui que a cidade, a Nova Jerusalém que desce do céu, no verso 12, diz assim: e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Aí fala Israel, amém? Que as 12 tribos dos filhos de Israel. E aqui vê, no verso 14, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, igreja de Yeshua. Então você observa, meus irmãos, até no fim, depois de passar o céu e terra, esses dois povos vão estar sempre sendo lembrados como os povos salvos. O remanescente de Israel, das 12 tribos de Israel, Israel fiel, e a igreja de Yeshua, essa que vai ser arrebatada, meu querido irmão, minha querida irmã. Esses são os povos do reino milenar, esses são os povos eternos. E nós temos que fazer parte desse reino, nós temos que fazer parte e nós temos que nos mirar naquele que representa a igreja de Yeshua, que é o profeta Elias. O profeta Elias aqui, meu amado, você observa que ele foi arrebatado, ele representa a igreja que vai ser arrebatada. Nós vemos aqui em 2 Reis, capítulo 2, no verso 9 a 11, que momentos antes do arrebatamento de Elias, você vê bem assim: sucedeu que, havendo eles, Eliseu e Elias, passado, Elias disse a Eliseu, que eles passaram pelo Jordão: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti, seja arrebatado. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse Elias: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias representa a igreja, ele é o tipo da igreja de Yeshua que será arrebatada. Então nós temos que entender que o profeta Elias, apesar de representar a igreja de Yeshua e Moisés representar Israel, o profeta Elias, ele praticava a Torá. E vamos observar aqui no texto de 1 Reis 19. Olha bem o que Elias fala duas vezes com o Eterno. Aqui ele diz, o Eterno chega no versículo 9 e diz assim para Elias: e ali entrou Elias numa caverna. Estamos lá na Haftará desse Shabat, 1 Reis 19, verso 9. E ali entrou Elias numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Eterno veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E Elias disse: tenho sido muito zeloso pelo Eterno Deus dos Exércitos. A igreja de Yeshua, ela é uma igreja zelosa, é uma igreja prudente, uma igreja cuidadosa. Louvado seja Adonai. Olha bem o que Elias fala: porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Qual é a aliança? A Torá. Os filhos de Israel deixaram a Torá. E o que nós observamos hoje, meus irmãos? Entre o povo que se diz cristão, entre o povo que se diz crente, eles abandonaram a Torá. Repete a mesma situação daquela época. Elias, que é a igreja que vai ser arrebatada, simbolizando a igreja que vai ser arrebatada, fala com o Eterno: os filhos de Israel deixaram a tua aliança. E o que a igreja de Yeshua vê hoje? Que muitos crentes deixaram a Torá. É a mesma repetição das mesmas coisas, meu amado. As coisas se repetem.
E aqui diz, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para matirarem. A igreja de Yeshua, ela pode pensar que ela está sozinha, como Elias pensou que estava sozinho. Mas o Eterno, ele reservou também mais 7.000, como ele diz mais aqui à frente, que não dobraram o seu joelho para Baal. Observe bem, no verso 18, que o Eterno fala com Elias, também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Infelizmente, meus amados, Baal hoje está presente no meio daqueles que se dizem crentes. De que maneira, meus irmãos? Baal está entronizado nas festas pagãs, no paganismo, festas juninas, Natal. Isso é Baal, meu amado. Isso é triste, porque trocaram o Deus de Israel, trocaram o exemplo de Elias para o exemplo pagão. Querido, Elias subiu, Elias guardou a aliança do Eterno. A igreja de Yeshua vai subir e a igreja de Yeshua, ela não vai abandonar a aliança com o Eterno, ela não vai se dobrar para Baal, ela não vai se dobrar para o paganismo de Baal. Baal não é só ligado ao paganismo, é ligado à sensualidade. Baal está ligado às orgias, às vaidades. Tudo isso é Baal, é idolatria a Baal. Baal está ligado à idolatria a políticos. Nós não podemos ter idolatria a político nenhum. Baal está ligado a isso também, meu querido. Nós temos... Baal está ligado a todas as idolatrias, seja idolatria de dinheiro, idolatria a times, idolatria, tudo isso, meus irmãos. O coração do salvo tem um lugar somente para Yeshua HaMashiach. Ele ocupa a vida da igreja de Yeshua. Por isso, Elias ali estava se sentindo só. Elias ali estava se sentindo até um pouco angustiado. Mas o Eterno chega para Elias e fala com ele com uma voz mansa e delicada. Louvado seja Adonai. A igreja de Yeshua, que é representada por Elias no Monte da Transfiguração. Também nós vemos que a igreja de Yeshua é representada pelos apóstolos, mesmo depois do milênio. Esses dois povos, Israel e a igreja de Yeshua, caminham, aleluia, pelos séculos dos séculos no reino do Eterno. Louvado seja Deus, o remanescente de Israel e a igreja que vai ser arrebatada. Os dois estão na mesma aliança, meu amado. A aliança da Torá e a aliança das palavras de Yeshua, porque o Israel que vai ser salvo, meu amado, lá no final da tribulação, o remanescente de Israel vai ser aquele que vai reconhecer Yeshua como o Mashiach. Ele e Yeshua é o Mashiach. E a igreja que vai subir vai reconhecer a Torá. Aleluia. Obedece a Torá e as palavras de Yeshua. Na verdade, todos têm que obedecer a Torá e a palavra de Yeshua. As palavras de Yeshua, meus amados. Porque a essa igreja que é representada pelo profeta Elias, essa igreja que vai ser arrebatada, ela está, como diz o profeta Elias, guardando a aliança de Adonai, não abandonou a aliança de Adonai, não trocou, aleluia, o lenho verde, que é o eterno, o lenho puro, pelas coisas desse mundo, por Baal, por tudo que esse mundanismo oferece, meus irmãos. Mas a igreja de Yeshua, vai ser feliz para todo sempre. Querido, guarde essa palavra no teu coração. Veja o que Elias fala. Elias fala em 2 versículos, só para frisar. Ele fala no verso 10, ele diz aqui, no verso 10, ele diz: porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança eterna. E aqui ele fala também no verso 14, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, a tua Torá. Por isso que Elias foi arrebatado, ele não deixou a Torá.
A igreja de Yeshua será arrebatada. Ela não abandonou a Torá e persevera nos mandamentos de Yeshua. Louvado seja Deus. E que o Eterno, o Espírito de Adonai, o Santo Espírito do Eterno, continue falando ao teu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, porque o arrebatamento chega e só vai subir aquele que estiver preparado. Shalom, Shabbat Shalom para todos. Que o Eterno nos abençoe a todos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.